Olá, gente, bem-vindos ao canal Mudei para Portugal e Agora. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 5 coisas que vocês têm que saber antes de mudar para Portugal. 5 coisas importantes. Vem comigo. Vamos lá. Primeira coisa, assim que chegar aqui, tomar muito cuidado porque o povo português é muito objetivo. Tudo deles é direto. Então, para a gente, isso às vezes soa como ignorância. E não é da cultura deles. Tudo deles são objetivos, eles não ficam dando voltinha e para dizer uma coisa, para dar uma resposta de uma coisa. Eles são bem direto. Então, isso que acontece? Causa na gente que vem de uma cultura mais falante, mais coisa, uma situação desconfortável. A gente fica achando que eles estão tratando a gente com ignorância. E não é, é da cultura deles, é natural. Vou citar um exemplo. Fui fazer uma compra no mercado que tem aqui embaixo, perto de casa, praticamente na porta de casa, é o mercado municipal de Aveiro, e tinha uma barraca de verduras lá. E eu cheguei na barraca de verduras e perguntei à senhora, viu um saco de batata calabresa, aquelas batatinhas de fazer calabresa, fazer tira-gosto. Eu perguntei, ela estava meio de lado na barraca, não estava junto às outras coisas. Eu perguntei, aquele saco ali de batata tá para vender? Ela falou assim, não, eu trago tudo isso aqui para exposição e depois eu levo para casa tudo de volta. Ninguém aqui vende nada não. Claro que tá para vender. Eu falei, tá, obrigado, desculpa. Eu pensei que era da senhora levar para casa. Não, não, tá para vender. Mas não, ela não respondeu com, assim, com raiva, com coisa, não. É simplesmente o jeito deles. Eles falam assim, papum, e a gente tem que chegar aqui, tem que se adaptar a esse tipo de objetividade das respostas aqui. Então, soa muito no início, soa bastante para a gente como uma ignorância. E não é. O povo aqui é muito amável, mas tem esse problema da objetividade das respostas que eles dão. Valeu? Número 2. Quando você chegar aqui que for arrendar uma casa, um apartamento, o que seja, procure um apartamento ou uma casa que seja voltado para a face norte, a parte que pegue sol, porque senão você vai passar frio, vai passar raiva no inverno. Você não vai conseguir secar roupa, você vai sentir frio dentro de casa. Então, mesmo na época que chove, você tem que pegar a face que pegue o sol, mesmo que não esteja chovendo, não esteja fazendo sol. Mas escolher quando for comprar ou alugar um apartamento, ou arrendar, no caso arrendar um apartamento ou uma casa, ou comprar mesmo, comprar, principalmente comprar. Arrendar você arrenda, fica um ano, sofre aquele ano e depois muda. Mas se você for comprar, presta bem atenção. Vê se o apartamento ou se a casa pega sol. Senão você passa raiva mesmo numa casa nova com aquecimento. Fica a dica. Mais um. Coisa número 3 que você tem que saber antes de mudar. Não pense que imigrar para Portugal é mais fácil por causa do idioma, porque no início você pena aqui com o idioma. Você acha que o português daqui é o mesmo português daí do Brasil? Não é não, amigo. A gente no início pena, eles falam e a gente não entende, tem que pedir para repetir, eles ficam estressados porque você tem que repetir toda hora, porque eles falam muito rápido. Então é complicado, a gente tem que no início ter uma paciência e um ouvido muito bom para tentar absorver o máximo possível, para evitar de toda hora estar perguntando. Eu não percebia, porque aqui não entendia, eles também não entendem, eu não percebia. O português em si, ele entende melhor a gente do que a gente a eles, porque eles veem muito novela brasileira. Então eles já pegaram o nosso jeito de falar. Mas a gente é muito difícil. Vou tirar um exemplo lá no meu trabalho. Na hora do almoço, quando eles se dirigem a mim, ou o português se dirige a mim e fala normalmente, sem estar falando rápido, a gente entende normalmente. Mas entre eles, se você estiver fora da conversa deles, eles falando um com o outro, você não entende nada. Parece que estão falando outro idioma. Eu, já estou aqui um ano e. Aliás, vai fazer um ano agora, em maio.
Quando eles estão conversando entre eles, parece que eles estão falando outra língua. Sim, um rápido conversando com o outro. Eu não entendo praticamente nada. Uma outra palavra na frase, uma outra coisa. Eu fico tentando prestar atenção, mas mesmo assim, depois de ser quase um ano aqui, ainda é difícil. Óbvio, quando eles se dirigem a gente, até uma educação, eles falam um pouco mais devagar. Mas entre eles, se você quiser uma conversa, se tentar entrar numa conversa quando eles estão falando, é muito difícil. Pode ser que mais para frente eu consiga pegar essa velocidade de falar com o que eles falam, mas no início é difícil. Então não vem para cá achando que imigrar para Portugal é muito mais fácil do que para os Estados Unidos, ou para uma França, ou para uma Itália, porque não é tão assim mais fácil não. Tem a sua dificuldadezinha. O idioma português daqui de Portugal é bem diferente. Como também aí no Brasil, você vai para certas regiões, determinadas palavras você não entende, mas aqui, por eles falarem muito rápido, então você vai sentir um pouco de dificuldade. Coisa número 4 que você tem que saber: a burocracia do serviço público aqui. É mais ou menos a mesma burocracia do serviço público aí no Brasil. Tudo demora e por causa do Covid as coisas ainda estão demorando muito mais, então tem que ter paciência. A única coisa que você consegue fazer rápido, até relativamente bem rápido, que é no mesmo dia, é o NIF. O único documento que você consegue chegar lá e fazer. Agora, se você tiver um representante fiscal. Fora isso, troca de carteira de habilitação, tirar a carteira no caso meu, foi para tirar o cartão cidadão, levou um mês para tirar um cartão de cidadão, para tirar uma carteira de identidade. Então, a minha carteira de motorista, que eu vim dos Estados Unidos, a minha carteira de motorista dos Estados Unidos, eu dei entrada, levou acho que 6 ou 7 meses para eu conseguir fazer a troca. Não, 6 meses mais ou menos para me fazer a troca. Mas tem gente com carteira do Brasil que já está quase um ano, ainda não conseguiu a troca. Então, você sabe que a parte de documentação, tirar aqui, existe essa burocracia. Tem demorado, você tem que fazer apontamento, você tem que fazer marcação, você tem que ligar para agendar. E com essa situação do Covid, tudo é um processo. Eu cheguei para tirar minha carteira, meu cartão cidadão, já estava pronto. Eu fiz num dia, me deram 2 semanas para apanhar o cartão cidadão. Recebi a carta dizendo que já estava pronto em uma semana, me deram 2 semanas. Eu recebi em uma semana dizendo que já estava pronto. Eu cheguei lá para pegar, para levantar, que eles chamam aqui levantar, para pegar o meu cartão cidadão. Disse, não, só tem que agendar para vir buscar. E você entra no site para agendar, só teve vaga para 20 e poucos dias depois. Então, quer dizer, levou um mês para mim pagar meu cartão cidadão, quando o cartão já estava pronto em uma semana. Então, tudo aqui tem uma burocraciazinha que demora e você tem que ter paciência, porque tudo é complicado, mas tranquilo. Você tem que vir sabendo que vai ter essa dificuldade. Quinta coisa que você tem que saber. Está ligado à quarta que eu falei. Aqui tem essa burocracia, mas não tem um jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho da onça pintada, da garopa, para me adiantar um documento, para acelerar um processo. Aqui não tem. Não adianta vir com intenção, porque de um jeito, aqui não tem um jeitinho nosso aí. Então, você tem que saber disso. Vai chegar aqui, você tem que ter a paciência para, no tempo deles. A gente não consegue de jeito nenhum movimentar diferente como a gente movimenta aí no Brasil, que a gente sabe como é que é. Então, você tem que saber disso. Uma coisa extra também, uma dica extra. Se você for num estabelecimento público, fazer um documento, fazer alguma coisa, e disserem para você, você não pode fazer isso, não dá para fazer, depende do documento e tal, você volta em outro dia, em outro horário, pega outro atendente que ele vai fazer. Às vezes um não faz, vem um outro e faz. Às vezes um diz que não pode isso, vem o outro e diz que pode. Então, parece que existe
um desacordo em termos de conhecimento de legislação. Então, quer dizer, se você for num departamento e diz, você não pode fazer isso porque você ainda não tem um documento tal, você vai e faz. Quando eu cheguei aqui, a minha esposa foi tirar o número de utente dela. A senhora não pode, enquanto a senhora não tiver o título de residência, a senhora não pode tirar o número de utente, não pode tirar. Fui num outro lugar. A senhora não pode tirar. Foi no outro. Tiraram o número de utente, porque tinha que tirar o cartão, o cartão de vacinação, precisava do número de utente, tiraram o número de utente. Quer dizer, fui em dois, em dias diferentes, não tiraram. No terceiro foi e tirou. Ela hoje tem um número de utente, ela pode usar o serviço público. Então, quer dizer, se você for numa porta, bater numa porta e ela não abrir, vai no dia seguinte, que às vezes ela abre. Vai à tarde, você foi de manhã, vai à tarde, mudou de funcionário, vai na hora, em outro horário, vai em outro dia, que você pode conseguir. Não desiste. Então, o vídeo de hoje foi isso aí. Foi essas dicasinhas, essa ajudazinha para você. Tem que saber para vir para Portugal dessas coisas, porque senão você chega aqui e fica meio atordoado com as coisas. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Então, até um próximo vídeo. Fui.